Influências sombrias. Muitas pessoas ficam preocupadas com as más companhias, com pessoas que têm uma má vida, uma vida desregrada ou extravagante. Outras procuram se afastar de pessoas estranhas, mendigos, pedintes e pessoas que vivem jogadas nas ruas da cidade. Mas há companhias perigosas e invisíveis, que não estão no corpo de carne, que não podemos ver e nos afastar. Estes são os espíritos das sombras. Eles chegam até nós porque não mantemos a vigilância e a oração constante, para que Deus nos afaste de todo o mal. Nós abrimos as portas da nossa vida a estes seres sombrios, através de nossos pensamentos, palavras e atitudes desequilibradas. Entramos assim em sintonia com seres trevosos, que nos influenciam para o mal, para coisas ruins, e o pior de tudo é que não os vemos. Como se defender de influências sombrias na nossa vida? Como manter afastado de seres que só querem o nosso mal? Muitos deles vêm nos cobrar um passado de erros e enganos, que vivíamos há tempos remotos e hoje eles vêm nos oprimir. Muitos de nós ouvimos vozes, ou um arrepio em todo o corpo, ou sugestões mentais, sempre voltadas para o mal, para atitudes ruins. Mas, se mantermos-nos no caminho reto, buscando vivenciar os ensinamentos de Jesus e a sua recomendação, orai e vigiai, estaremos protegidos. Buscai sempre o reino de Deus, seja através da mente e do coração em sintonia com os espíritos de luz, que são os mensageiros do Cristo. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a
Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, tanto em nós. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, Perdão, Senhor, pois eu senti me entrego a saindo ti, de mim buscando minha uma virtude em meio à multidão. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor.
Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor, a melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. No futuro, e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Paulo, Hebreus 8:11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando-me a alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade,
ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Hoje, para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte 2ª do Mundo dos Espíritos, ou Mundo dos Espíritos, do capítulo 2, da encarnação dos espíritos. A temática de hoje é o materialismo. Para que a gente possa se inteirar do assunto, é importante a gente saber o que significa materialismo. Materialismo é a corrente doutrinária que afirma existir somente a realidade material e nada mais do que ela. Segundo seus adeptos, a natureza espiritual é apenas uma propriedade ou um produto da matéria. A alma é para eles um efeito e não uma causa. Então, o materialismo, ele vem trazer o foco na matéria. E na questão 147, Kardec pergunta aos espíritos: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam na ciência da natureza, são, com tanta frequência, levados ao materialismo? Ou seja, Kardec quer saber por que os cientistas, relacionados à natureza, eles são levados frequentemente ao materialismo. E os espíritos respondem: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admite haja coisa alguma que ele esteja acima do entendimento.
A própria ciência que cultiva os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então veja, o anatomista ou fisiologista, né, cientista que estuda o corpo humano, a estrutura, a forma do corpo humano, está muito ligado à matéria, ao que vê. E julgam saber tudo, conhecer tudo, né, e aquilo que está além da matéria, que eles desconhecem, não faz sentido, né, não sabe explicar, então não tem interesse também. A ciência e a religião, eles sempre se mantiveram distantes. A ciência aceitando apenas o que deve ser, demonstrado pelos seus métodos. Então, a ciência, ela está sempre ligada aos seus próprios dogmas, mesmo quando a ciência veio trazer os equívocos, por exemplo, a criação do mundo através de Adão e Eva. A ciência, ela revelou a evolução das espécies com Darwin. A antropologia, ela já encontrou seres de bilhões de anos que foram evoluindo. Então, essas revelações, ela acaba afastando a religião da ciência ou a ciência da religião. A ciência, ela também fecha os olhos para o que não pode experimentar ou compreender ou que não sabe explicar, né? Aquilo que não consegue controlar, dominar. Então, o materialista, ele acredita que é formado apenas por matéria. Ele não acredita que exista uma alma, nem muito menos o que seja uma alma. Então, Kardec, ele vem trazer para nós que os dois polos, né? Ou seja, as duas visões, de um lado, o materialismo, que desconhece a vida do espírito, falta o moralismo sentidos, que registra a experiência do espírito, o medo, o orgulho, a vaidade ou o desinteresse acaba afastando na busca de novos elementos além da matéria. Já o espiritismo, eles vêm quebrando esse paradigma. A verdade é que ninguém morre, a vida continua. A fé verdadeira, ela tem que enfrentar a razão, pois a lei divina é uma só. Se a física, ela estuda o movimento dos corpos, é a lei divina que determina aquele movimento. E Kardec ainda vem afirmar que o espiritismo e a ciência, elas se completam reciprocamente. Quer dizer, uma depende da outra. A ciência, para Kardec, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Já o espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio e a comprovação. Einstein já dizia isso, né? A ciência sem a religião, ela é manca, e a religião sem a ciência é cega. Então, Kardec, ele afirma que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. De um lado, a ciência, né, que vem revelar as leis do mundo material. Do outro, a religião, que traz as leis do mundo moral. Mas entre as duas se encontra Deus, que é o princípio, e uma não pode contradizer a outra. Então, a ciência e a religião, a aliança das duas, juntas, ela poderá promover o progresso de ambas e da própria humanidade. O materialismo, ele pode gerar descrença, indiferença, loucura, o suicídio, por falta de crer, de saber, de conhecer. Ou seja, quanto mais se aproxima, mais se aprofunda na matéria, mais se afasta do Espírito ou de Deus. O Espiritismo, ao contrário, ele acalma, ele dá paciência, resignação, dá força,
coragem para o enfrentamento das dificuldades. Ou seja, a doutrina, quando bem compreendida, ela nos leva a perceber a beleza do Espírito de Deus. Então, os próprios sábios modernos, né, já estão contestando. Eles já sabem que o que não se vê é o que mais real. Negar o que não se compreende é conduta dos nécios, né? Dos ignorantes, dos estúpidos, dos incapazes. E estudar o que não se sabe é dever dos espíritas inteligentes, ou seja, é obrigação dos espíritos. A própria ciência, no campo tanto da física quântica quanto da psicologia, ela já tem buscado a experiência do espírito. Um exemplo bem claro que a gente pode dar atualmente é a questão das doenças que estão surgindo, que não estão de face durante a matéria, né? Quer dizer, através do estudo só da matéria, como a depressão, a ansiedade, o estresse, o pânico. Então, tem muitos hospitais que já adotaram a terapia da oração, do passe magnético. Então, tudo isso já está promovendo, né, uma cultura diferente entre os cientistas, na busca do além da matéria, né? A parte espiritual também que está envolvida. E os conhecimentos que são advindos das revelações espirituais, que são transmitidas pelos espíritos superiores, e das leis que regem as relações tanto do mundo corpóreo com o mundo espiritual, que são as leis da natureza, trazendo luz aos fenômenos incompreendido pelo próprio homem. Bom, eu espero que tenha contribuído de alguma forma, né, para as nossas reflexões, para que possamos entender que estudar é muito importante para a gente compreender. E tudo aquilo que a gente não compreende, a gente precisa estar atento, buscar, principalmente nas obras kardecianas, para que a gente possa ter elemento suficiente para poder compreender as questões que estão no Livro dos Espíritos. Então, que Jesus nos abençoe e nos dê muita força e muita compreensão também. Obrigado pela sua paciência e pela sua atenção. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. A proposta de estudo da noite de hoje está no capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. E o tema que nós vamos procurar abordar e refletir é sobre o divórcio. Bom, então a gente vê a base do estudo, tá? Não separeis o que Deus juntou, né? Que foi um ensinamento de Jesus. Mas a gente viu no item anterior, indissolubilidade do casamento. Quando se faz análise, a gente vê que o casamento é uma lei civil, né? Então não faz sentido uma lei civil, humana, que reflete costumes de um tempo, ser tratada como se fosse algo divino, eterno, imutável. Tá? Bom, isso já foi abordado e nesse capítulo. Mas o tema específico da noite de hoje é o divórcio. Um tema que já trouxe muita polêmica no passado. E se a gente imaginar que Kardec
em 1863, né? Estava escrevendo, fazendo esse trabalho de codificação. E ele traz esse tema do divórcio, é porque se hoje ele ainda traz polêmica e discussão, imagina naquela época, muito mais, né? E como o Espiritismo, como Kardec conseguiu trazer dos espíritos orientações, explicações para a gente abordar o tema do divórcio. O Espiritismo aprova o divórcio. O Espiritismo estimula o divórcio. É isso que a gente vai procurar pensar aqui. Bom, aprovar como uma lei humana é o casamento quando a sociedade entende que essa instituição do casamento, que é um contrato firmado entre duas pessoas, que hoje, né, a gente sabe pela cultura que a sociedade tem trazido para nós, as pessoas se unem através de um contrato e se entenderem por bem, elas podem se separarem, desfazer esse contrato. Isso num divórcio amigável, né? Porque o litigioso, uma das partes não quer e a outra quer, e por razões diversas. Aqui não cabe a gente discutir. Claro que todas elas são razões que levam a interesses materiais e não espirituais, porque o casamento é um contrato civil que dá a estrutura da nossa sociedade material. Então, ele não é algo, não é uma instituição divina, apesar de que, né, por séculos e séculos nós fomos condicionados a pensar que o casamento era divino e indissolúvel, né? As religiões, e principalmente o catolicismo, que dominou toda a estrutura social até do mundo ocidental, até o advento do protestantismo e o próprio protestantismo, né, por muito tempo, sempre endossaram essa ideia da indissolubilidade do casamento, né? Tanto é que nas cerimônias de casamento da Igreja Católica ainda se usa a expressão que Deus uniu, ninguém separa, né? Então, isso é fruto desses séculos de doutrinação. Mas como o Espiritismo tem como base a razão, né, o Espiritismo nos traz a compreensão de que o casamento, ele pode sim se separar. Na realidade, o divórcio pode acontecer. Por quê? Porque quando ele de fato acontece, é porque a união
espiritual das pessoas, ela não existe. As pessoas se separam porque elas antes se casaram. E o que motivou essa união? Quais foram os princípios motivadores da união entre dois seres? E aí que está o ponto que a gente precisa refletir. Nós sabemos que a atração provocada pela paixão, a atração sexual, ela é algo natural, divino, porque faz parte do ser humano, está nos sentidos humanos e tem sua razão de ser. Essa atração faz com que os seres se busquem, se procurem para poder prosperar, reproduzir e manter a espécie viva, ativa. Isso acontece com os animais irracionais. E nós, seres racionais, né? Nós, seres hominais, que passamos por por essa condição evolutiva e hoje estamos numa condição de ser racional, nós trouxemos isso naturalmente para a nossa vida, para as nossas para prosperar a nossa espécie, a espécie humana. Então, a atração sexual, aquela paixão que envolve, que atrai duas pessoas para estarem juntas, isso é algo perfeitamente normal e natural. Agora, que é importante a gente entender que está relacionado com o divórcio é essa paixão, essa atração, essa motivação da união. Ela é algo baseada em princípios e valores que estão afinados com o ser espiritual que nós somos. É isso o ponto que vai fazer com que o casamento continue, que a união entre os seres continue, que o contrato firmado no momento do casamento perdure, ou não, que é necessário que ele seja desfeito através do divórcio. Então, nós precisamos entender quais as motivações para um casamento. E aí vai residir que esse casamento vai ser duradouro ou não. Se eu busco um casamento para acomodar um interesse pessoal, um interesse de prosperar financeiramente, por exemplo, eu não estou estruturando a minha união tendo uma base com valor moral, algo espiritualmente afinado com as leis de Deus, mas eu estou sintonizado com o interesse material. A possibilidade
dessa união ser desfeita é enorme. Basta que o fator motivador, por alguma razão, deixe de existir. O dinheiro que eu esperava cair na minha conta não cai. As expectativas que porventura eu tivesse não aconteçam. Então é isso que a gente precisa avaliar. As pessoas, quando se unem somente pela aparência física, buscando outra pessoa que tenha uma beleza exterior muito grande e não validando o que a pessoa é interiormente, esse casamento vai se perder. Primeiro porque a beleza exterior ela não é eterna. Com o passar dos anos, essa beleza física, ela vai deixando de ter a aparência que tinha no passado, que provocou essa união. E então a possibilidade de não ocorrer o desinteresse, ela vai existir de forma real. E a união provavelmente vai se desfazer, porque o fator motivador acaba e a união vai ser desfeita. E o divórcio vem para acomodar essas situações. Porque, infelizmente, no nosso mundo, pelo grau de imperfeição nosso ainda, da humanidade, isso ainda é muito presente. Então, muitas pessoas se unem por algo superficial, não pelo coração, pelos valores que outra pessoa demonstra. Quantos casais se conhecem e em menos de um ano se casam? A possibilidade desses casamentos serem duradouros é pequena. Hoje nós não temos aqueles casamentos do passado, em que os pais que definiam os cônjuges, né? Então, aqueles casamentos não eram casamentos duradouros. Por mais que eles passassem casados a vida toda no contrato, mas muitos viviam separados, porque eles não tinham a união de fato. Viviam em guerra constante uns com os outros. Nós precisamos entender que a união, ela precisa ter como base os valores morais da compreensão, da confiança, do amor. Um relacionamento duradouro é aquele em que a paixão já se acalmou, já se aconchegou, mas fica aquele companheirismo, aquele desejo de um querer ajudar o outro, um querer dividir com o outro os próprios problemas e ter no outro um ombro amigo, uma orientação que estimula,
que dá ânimo e coragem para os enfrentamentos da vida. Esse casamento vai perdurar. E o divórcio não vai ter sentido para ele, não vai existir. Então é assim que precisamos compreender a união das pessoas. A união das pessoas, ela vai se dar por valores que constroem essa união. Essa união precisa ter esses elementos. Então é muito prematuro, né, esses casamentos de casais que se encontram, se admiram, a paixão chega, aquele coração batendo descompassado, a mão transpirando quando encontra o outro. Isso é paixão que vai passar com o longo do tempo. À medida que essa paixão vai passando e os valores que um e o outro vão se revelando, vão revelando um para o outro, e essa união vai perdurando, esse casamento vindo a ocorrer, ele vai estar sólido, estruturado. Porque o companheirismo, o amor, vai ser o amor do desejo de dar certo, de querer compreender o outro, de apoiar e de auxiliar. E não aquele interessado em algo que o outro dá. Só vem a nós, ao egoísmo, vem a nós. Quando a gente busca uma união pensando no nosso interesse só e não no do outro, o egoísmo está presente. E essa união não vai dar certo. E o divórcio vem para dar essa solução para um contrato civil que já foi constituído e os casais perceberam que não tinham mais o porquê estarem juntos. Então o casamento já estava separado. Estavam juntos por um contrato e tomam a decisão de se separar. Nós precisamos entender que o Espiritismo, ele não alimenta o divórcio, ele não estimula o divórcio, mas ele compreende o divórcio. Kardec colocou aqui no Evangelho esse capítulo para a gente estudar a insolubilidade do casamento, para a gente entender que não é pecado um casal se separar. Porque se a base não foi formada por valores espirituais sólidos, essa união pode provocar muito mais compromissos entre os dois espíritos cônjuges, porque um pode começar a maltratar o outro, ofender. Quantos casos nós vemos de espíritos que formam um casal e depois ficam o tempo todo se ofendendo, levando a casos de adultério, levando a agressões físicas. Um amor que deveria presidir não está presente.
Então por que manter junto? Ah, porque casou, porque eu fiz um contrato. Não, o divórcio vem para desfazer o contrato e cada um seguir com a sua vida. Agora a gente tem que ter em mente o seguinte: tudo que nós fazemos tem consequências. Se eu errei na minha decisão de casar e não presidiu a nossa união, nosso casamento, esses valores do amor, da paciência, da compreensão, eles não faziam parte dessa união, o casal vai ter, cada um, na medida do seu erro, vai sofrer as consequências. Se tem filhos envolvidos que vão sofrer com a separação, que de alguma forma vão sentir os reflexos desse divórcio e dessa separação, o casal vai ter que, perante a justiça divina, sofrer as consequências do seu erro. Agora, não adianta a gente ficar persistindo, se maltratando, se machucando, porque isso também vai refletir nos filhos. Isso também vai refletir na família próxima. Então, o divórcio vem para apaziguar. Cada um vai buscar o seu caminho, vão sofrer as consequências dos erros que cometeram, mas não vão continuar errando mais. Pelo menos é o que se espera. Nós somos espíritos falíveis, nós erramos, nós falhamos. E podemos falhar de novo. E a gente vê algumas pessoas, né, parece que não conseguem estruturar esses valores e casam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como se estivesse buscando algo que nunca consegue encontrar. Ninguém deve pensar em casar, não, eu caso, se não der certo eu divorcio. Ninguém deve fazer isso, porque as consequências dessa atitude, elas vão ficar, e a gente vai responder por elas. E o Espiritismo nos ensina isso. Agora, ao mesmo tempo que ele nos ensina isso, ele nos ensina também que o divórcio não é contra a lei de Deus, porque ele ajuda a dar uma solução civil para um problema civil, que é a união de 2 seres que não estão em afinidade, 2 seres que estão sem condição de ficarem juntos. Tenhamos, meus irmãos, certeza de que o Espiritismo nos ensina, pelo exemplo de Jesus e pelo ensinamento que os Espíritos nos ajudaram, né? Na verdade, pela a interpretação dos ensinamentos de Jesus que os Espíritos nos ajudaram a fazer, que o divórcio não é algo bom, mas é algo necessário, que permite que os espíritos que estão se comprometendo cada vez mais com erros, com ofensas, com agressões, eles possam cessar essa situação. Eles têm uma oportunidade disso, que muitas vezes os casais se separam, divorciam e ainda continuam brigando uns com os outros. É
imperfeição do ser humano. O que Jesus nos ensinou é que o amor é que faz a nossa união. A nossa união é o amor. Então, quantas pessoas não fazem um contrato de casamento, se unem e vivem muito bem? Porque o amor preside aquela união. O que vai fazer com que nós tenhamos um casamento duradouro, firme, afinado com a lei de Deus, que não vai se dissolver, é os valores que presidem a união. Se o amor, a benevolência, a compreensão, a confiança estiverem presentes, essa união perdurará para sempre. Mas como nosso mundo é um mundo de espíritos imperfeitos e nós carregamos ainda muitas imperfeições, muitas vezes as nossas escolhas são erradas e outras vezes nós não conseguimos os valores que deveríamos ter para mantermos a nossa união sólida e duradoura. Nós deixamos com que os nossos instintos materiais sejam mais fortes do que os valores espirituais que a gente carrega. E esses instintos materiais vão provocar o desamor, a discórdia e a desunião, muitas vezes. E aí a gente vê tantos casais aparentemente bem se desfazerem. Isso é característica do nível dos espíritos de um planeta de provas e expiação. Um planeta que ainda tem muita imperfeição, muitos espíritos imperfeitos e que não conseguem fazer com que os princípios, os valores morais presidam nossas relações. E aí os nossos sentimentos ainda imperfeitos, os nossos sentidos materiais mais aguçados acabam nos levando a perder a oportunidade de uma união duradoura, forte, que nos ajudaria, né, a crescer e evoluir espiritualmente de forma mais fácil. Porque quando a gente tem alguém do nosso lado nos apoiando, nos ajudando, as coisas são mais fáceis do que quando a gente está dando cabeçada aí sozinho, muitas vezes encontrando aqueles que querem nos prejudicar, tirar alguma coisa da gente. Quantas pessoas, né, deixam um lar estável para ficarem com outras e depois se decepcionam e acabam ficando sozinhos. Isso é fruto da nossa imperfeição. O divórcio existe porque a nossa imperfeição ainda existe. Nós ainda somos imperfeitos. Então, meus irmãos, tenhamos clareza quanto a isso. O Espiritismo compreende o divórcio, a sua necessidade, mas ele não estimula o divórcio. Ele não entende que o divórcio
é a solução para os nossos problemas. A solução está nos valores espirituais que nós construímos. Esse sim vão dar solução. O divórcio vai dar solução para um problema material e mundano. Vai desfazer o contrato civil. Mas as consequências do erro dessa união desfeita, ela vai ficar. As marcas ficarão em nós, no outro e em todos aqueles que estiveram envolvidos de alguma forma nessa união. Filhos, familiares, próximos, todos. Que Jesus possa nos ajudar, nos inspirando a termos cada vez mais atitudes e valores espirituais presidindo as nossas ações. Que o amor possa estar sempre presente em tudo que nós fizermos. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos,
nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.